Amados irmãos, a gente entende que a maioria das pessoas, elas acreditam em Deus. Elas acreditam que Deus existe. Existe até mesmo alguma filosofia que está implantada no coração e na mente de muitas pessoas que dizem, não estou aqui sendo contra nem a favor, cada um pensa da forma que achar correto, mas dizem que todas as religiões levam a Deus. Então a gente entende que toda pessoa, ela acredita que Deus existe, né? Ela acredita na existência de Deus. Ela acredita que Deus é o Criador de todas as coisas. Agora, meus amados, acreditar, a gente acredita em muita coisa, né? Agora, existe uma diferença entre o acreditar e o confiar. Às vezes você acredita que uma pessoa é honesta nos seus negócios, mas quando ela vem e te pede um dinheiro emprestado, fica difícil para você confiar, né? Às vezes a gente acredita em muitas coisas que se dizem por aí, mas na hora da gente ir lá investir, confiando naquilo que a gente acreditou, às vezes a gente acredita, mas no momento que a gente precisa confiar, a gente não consegue confiar. Mas ao mesmo tempo, nós confiamos em algumas coisas que, se a gente fosse bem pensar, talvez a gente não confiasse, né? Eu quero aqui trazer para você uma diferença aqui entre acreditar e confiar. Olha, quando você vai fazer uma viagem, que você entra no ônibus para fazer uma viagem, você não procura saber quem é o motorista, quais são as habilidades dele no trânsito, quanto tempo de profissão ele tem e qual é a categoria da CNH que ele tem, que ele porta para conduzir aquele veículo. Você não vai puxar o histórico para saber quantos acidentes ele já se envolveu. Não é dessa forma? Mas você simplesmente entra no veículo para se deslocar de um local para outro, ou de uma cidade para outra, ou de um estado para outro, confiando em uma pessoa que você nunca viu. Agora veja bem o que de fato é, como que é confiar no Senhor. Salmo de número 125, olha o que nos diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu e você acreditamos no Senhor, mas há momentos que nós precisamos confiar no Senhor. É naquele momento que Deus manda a gente sair de um lugar e ir para outro, como fez com Abraão. Sai daqui e vai para uma terra distante. E Abraão confiou no Deus que ele acreditava nele. E ele saiu e foi, e Deus prosperou a vida dele grandemente. E às vezes a gente precisa confiar naquilo que Deus fala, mesmo a gente vendo que as circunstâncias são contra, mas a gente precisa confiar. É você olhar para um lado e para o outro e ver que tem toda a possibilidade de dar errado. Mas eu vou confiar no Deus que eu sirvo. Porque existe uma palavra ao meu favor e ao teu favor. Existe um Deus que nos prometeu, no dia que Ele nos chamou, que Ele nos separou, Ele prometeu que Ele seria conosco. E há momentos que até o nosso melhor amigo nos vira as costas. Mas a gente precisa confiar que a gente não está só. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E nós, olhando com os olhos materiais, a gente não vê Deus, mas a gente precisa confiar que Ele está conosco. A gente precisa acreditar que vai dar certo. A gente precisa confiar que a gente vai vencer. A gente precisa confiar que no momento que a batalha se travar, nós vamos obter vitória, porque o nosso Deus, Ele nunca perdeu peleja. O nosso Deus, Ele nunca deu as costas para o inimigo. O nosso Deus, Ele nunca recebeu afronta e deixou a pessoa impune. O nosso Deus nunca deixou um servo seu perdido no meio do deserto. O nosso Deus, Ele nunca desamparou os que confiaram nele. E eu e você não vamos ser os primeiros. Porque se nós precisamos confiar. Tem o dia da luta? Existe. Existe o dia da prova. Existe o dia da tribulação, existe o dia em que a tempestade se levanta, mas nós precisamos confiar que está conosco um Deus todo-poderoso, um Deus que tem controle
das estações do ano, que tem controle do globo terrestre, um Deus que tem controle sobre o sol e sobre a chuva, um Deus que muda o curso da natureza simplesmente para nos abençoar e nos dar vitória. Então, meu amado, confia em Deus, confia que vai dar certo, confia que você vai alcançar, confia que você vai vencer, confia que você vai triunfar, confia, esta prova ela vai acabar e vai chegar o dia de você cantar o hino da vitória. Tão somente confia, porque o Senhor é contigo nessa peleja. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.